Anunciada a chegada de Mbappé ao Real Madrid, fica aquela dúvida: como será que esse time deve jogar para encaixar essa grande estrela? Mais uma grande estrela, né? Enfim, eu fiz uma animaçãozinha que eu imagino que consiga responder algumas dúvidas, pelo menos de como eu imagino que esse time deva funcionar com a chegada do craque francês. Então, bora para ela, que vai estar aparecendo aqui comigo na tela. De início, temos que contextualizar como o time jogava na temporada passada, essa que acabou de se encerrar, sem o francês. A ideia era partir de um 4-4-2, em que Jude Bellingham funcionava como esse meio-campista atrás de uma dupla de segundos atacantes, Vinícius e Rodrigo, cada um trabalhando por um lado, Vinícius na esquerda e o Rodrigo na direita. Isso falando em termos de desenho inicial, porque essa formação tinha algumas variações importantes que fizeram esse funcionamento do time ser tão bom, com nenhum atacante de área e mesmo assim tão efetivo ofensivamente. E também um time que era equilibrado em termos de criação de oportunidade e defesa da sua própria meta e de seus espaços. A primeira delas é o Bellingham partindo de uma posição de meia de criação, se tornando um meia de chegada, finalização, quase um atacante, um jogador mais incisivo que participava menos da construção de jogo, mas sim da etapa final, do último passe ou do chute que gera o gol. Nisso, o rotineiro era que Vinícius e Rodrigo abrissem um pouco o campo e trabalhassem como se fossem pontas, enquanto o Jude faz essa presença diária, ou chegassem um pouco mais próximos e se associassem de alguma maneira. Outro funcionamento importante era quando o Rodrigo, que embora trabalhasse teoricamente pela direita, viesse muito para a esquerda, que é um lugar onde ele se sente até mais confortável, eu diria, para trabalhar o jogo junto com o Vinícius e com o Bellingham, tendo mais triangulações e mais capacidade de gerar passes curtos e definições num espaço menor. Então, nisso, abria-se o espaço na direita, que era ocupado ou por Carvajal, principalmente, ou até mesmo, às vezes, por Valverde. E no Valverde, a gente já vai chegar no ponto em que ele vai ser muito importante. Mas, como não só de ataque vive um time, temos que falar também como era o comportamento defensivo dessa equipe, em que Jude Bellingham, mais para o final da temporada, fechava essa linha de 4 no meio campo, muito pela esquerda, enquanto Valverde, Tchouaméni e Kroos eram ligeiramente deslocados para a direita, para fazer uma linha paralela à de defesa. Essa linha paralela encurtava a zona de guerra e criava menos oportunidade para o adversário infiltrar passes na sua linha defensiva, uma vez que existiam duas linhas compactas e assim tendo menos espaço para o adversário trabalhar entre elas. Quando retomavam a bola, um movimento muito comum era tentar explorar a velocidade dos seus dois atacantes, o Rodrigo e o Vinícius, e isso passava muito pela forma como o Kroos conseguia enxergar o jogo, cadenciar quando necessário, mas também conseguir acelerar por meio de lançamentos ou inversões de jogo que faziam a diferença e pegavam o atacante do Real Madrid em condição boa de 1 contra 1 ou 2 contra 1 contra a defesa adversária, que é sempre benéfica quando se tem jogadores desse calibre, Vinícius e Rodrigo. Já que com sua velocidade, eles têm muito espaço para correr até o gol, e isso dá uma vantagem enorme em termos de metros e posicionamento em relação à linha de defesa adversária. Beleza, agora que a gente falou um pouco da temporada passada, vamos projetar essa que vai começar. Muitos imaginam que com a aposentadoria do Toni Kroos, abre-se uma vaga no time. E essa vaga é justamente onde encaixaria o Mbappé, numa espécie de 4-3-3, em que Jude Bellingham é o meio-campista do tripé mais à esquerda, enquanto Valverde é o meio-campista à direita. Para o meio-campista mais recuado, poderíamos ter ou um jogador com um pouco mais de característica de marcação, como o próprio Tchouaméni, ou o Modric para emular um pouco dessa função tão importante que o Kroos tinha.
de um volante cadenciador com consciência de quando acelerar, quando construir, como criar o passe, manter a bola e construir a partir dela. Pode ser essas duas possibilidades. Depende de como o time quer se comportar em cada tipo de jogo, mas essa figura seria muito importante. Aqui agora vai estar aparecendo mais ou menos qual que seria a área de atuação de cada um desses jogadores em termos de ocupação de espaço, caso fosse esse 4-3-3, baseado em por onde eles mais marcavam durante essa atual temporada e o quão longe eram seus deslocamentos para conseguir fazer essas coberturas na marcação. Reparem que assim, um pouco da área do meio-campo bem próximo à lateral esquerda está bem descoberta, enquanto a área próxima ao lado direito fica muito em função da capacidade física do próprio Valverde. Além de que, eu imagino que nesse 4-3-3 perde-se um pouco da capacidade de associação e torna-se um time mais previsível, pois quando se joga num 4-3-3, é muito comum que seus atacantes mais lateralizados se tornem pontas, próximos à linha lateral, justamente para você ter esse jogo posicional e conseguir criar a partir dele, pelo menos em termos de ataque. E nisso, a gente perderia um pouco da capacidade de associação entre Vinícius, Mbappé e Rodrigo, porque eles se tornam mais distantes, até fisicamente mesmo, porque existe mais campo para correr entre cada um deles, uma distância maior. Sem contar que para essa mudança dar certo, também seria necessário uma mexida na posição do Bellingham, ou pelo menos o quanto ele aparece na frente, já que para esse esquema funcionar, essa engrenagem toda, ele teria que se tornar um jogador que é menos participativo nas áreas mais incisivas do jogo, nas partes mais decisivas, um cara que é menos finalizador e um meio-campista mais participativo de forma geral. O que perderia justamente o que a gente acabou de descobrir nessa temporada, que é o seu faro de gol inacreditável para um meio-campista e o quão decisivo ele pode ser na parte final do campo, em termos ofensivos e de criação de jogada, podendo construir, até mesmo fazer um pivô, dependendo se for necessário, por conta da sua força física, que é bem surpreendente até para um jogador da idade dele. E além do Bellingham, teria uma adaptação no Valverde, obrigatoriamente, pois ele passaria a ser um meio-campista um pouco mais centralizado do que ele é nessa temporada agora, justamente para poder cobrir mais esse centro do campo, que perde um pouco tendo um homem a menos, na maioria do tempo. E dessa forma, a gente ia explorar dele ainda mais essa capacidade física tão impressionante que ele se destaca tanto. O que pode se tornar uma coisa inviável, de tamanhos deslocamentos e espaço que o uruguaio seria obrigado a percorrer e ser responsável por num momento defensivo e ofensivo. É uma área de atuação gigantesca. E ele também teria que ser um jogador mais construtor, cadenciador e centralizado do que ele já é. O que é um pouco difícil até para ele em termos de característica, eu imagino, porque ele não é esse cara como era o Kroos, de um cadenciador no meio campo. E daí faltaria essa figura. Se entra o Modric no lugar do Tchouaméni, aí eu acho que falta um pouco de pegada na marcação e ocupação de espaço mesmo, até pela idade que o Modric já tem e por característica também. Sem contar que essa mudança no meio campo também, assim como o de Jude Bellingham, tiraria do Valverde sua melhor característica, que é justamente ocupar todo esse corredor direito de forma tão intensa e ser um jogador tão voluntarioso assim. Centralizando ele um pouco mais, talvez a gente perca um pouco do motivo pelo qual ele tem tanto físico e dependa mais da qualidade do passe dele e de construção de jogadas, que não é o grande forte dele, embora ele também seja capaz de fazer algo nesse sentido. Então eu digo que um 4-3-3 com esses jogadores, com esses nomes, aumentaria a previsibilidade do time. Previsibilidade em termos de quem ocupa cada espaço,
por onde o time vai atacar. Não fica aquela dúvida de será que o Vinícius vai cair um pouco mais centralizado entre o espaço de zagueiro-zagueiro, ou seja, no meio de dois zagueiros, zagueiro-lateral, entre um lateral e um zagueiro, ou mais pela lateral mesmo, sendo um combate individual do zagueiro. Fica um pouco mais difícil de ter essa dúvida, de gerar essa dúvida, porque eles estão mais posicionados e mais distantes. Então, consequentemente, menos associativos. O 4-4-2, nesse sentido, oferece muito mais essa capacidade de associação, movimentação, troca de posição e aproveitamento dos espaços em termos diferentes, ou seja, uma imprevisibilidade maior em termos ofensivos. Além de que, com a saída do Toni Kroos, seria justamente um meio-campo que eu imagino um pouco mais lento para tomar essa decisão de quem vai oferecer perigo ao adversário e quando. Quando controlar e quando agredir. Sem essa qualidade de lançamento e passe longo do Kroos, seria necessário mais um meio-campista para dar essa possibilidade de jogadas em profundidade para o Vinícius e para o Mbappé. Vixe, eu acho que eu já dei um spoiler do que eu acho que vai acontecer no time, né? Então, eu acho que num 4-3-3, esse time se torna muito mais de trocação, o que pode ser benéfico para o Real Madrid em muitos dos jogos, mas nunca é desejável quando você é um técnico e você imagina que numa dessa, seu time pode ser eliminado muito mais facilmente do que se tiver mais controle da bola e dos espaços que você ocupa. Então bora para como eu acho que vai ser esse time. Como eu já tinha dito, eu acho que um 4-4-2 torna mais fácil essa associação entre os dois atacantes, já que nenhum deles é um centroavante mesmo. Seriam duas linhas de 4 e não como quase um losango como foi na temporada passada, com Bellingham fechando mais pelo lado esquerdo, enquanto Valverde pelo lado direito. E nisso, o Valverde seria muito importante para esse funcionamento todo do time. Reparem como, mesmo os jogadores tendo aproximadamente as mesmas áreas de atuação em termos de ocupação de espaço, principalmente defensivo, esse meio-campo já fica um pouco mais recheado e os combates ficam mais claros, podendo ter até mesmo sobra em alguns lugares específicos do campo em termos de marcação. Tá vendo que parece uma zona bem mais viável do que a anterior, que dava mais espaço pelas laterais e menos possibilidade de erro para os meio-campistas, justamente pela área que eles deveriam ocupar e o quão congestionado ela estava ou não. Aqui, nesse caso, se o Valverde perde um combate, poderia sobrar para Tchouaméni, ou se Bellingham perder um combate, poderia sobrar para um outro meio-campista. Enfim, essa forma torna o time, na minha opinião, um pouco mais viável. Até porque você ter essa capacidade de contra-ataque em espaços com o Mbappé e Vinícius correndo contra a linha de defesa adversária é muito grande, principalmente com essa dúvida de por onde eles vão correr, lateral, lateral-zagueiro ou zagueiro-zagueiro, como eu já tinha dito antes. E isso facilita muito o aproveitamento de espaços do time em contra-ataques, em contra-golpes. Lembrando que na construção, obviamente, o Bellingham poderia saltar uma casinha para frente, trabalhando como um meia, novamente, um pouco mais atrás desses dois atacantes, para conduzir, para se associar e justamente criar oportunidades ofensivas pro Real. Então, esse time passaria a jogar num 4-2-3-1 mais ou menos, um pouco torto pro lado esquerdo. E justamente por isso que a ocupação de espaço do Valverde e sua intensidade física, capacidade pulmonar tão grande, fariam dele o incumbido por aproveitar o lado direito em determinados momentos do jogo para a criação ofensiva, quando o Real Madrid fizesse essa mudança tática ligeira que aconteceria diversas vezes durante uma mesma partida. Então, o Valverde exploraria esse espaço em destaque. Vale ressaltar ainda, para finalizar, que o Ancelotti sempre diz que prefere potencializar suas individualidades em relação a um esquema. E eu acredito que dessa forma, como a individualidade de Jude Bellingham foi mais decisiva e apareceu mais nessa temporada do que a de Rodrigo, principalmente, eu acredito que esse meio-campista seria muito importante.
Além de que ele já traria uma forma mais fácil do funcionamento do time e por ele fazer parte de uma linha de meio campo e não de uma linha de 3 atacantes, daria mais liberdade aos dois melhores jogadores do time, o Vinícius e o Mbappé. Justamente por isso que eu imagino que o Rodrigo deva perder um pouco de espaço num time ótimo do Real Madrid. Mas é óbvio que isso não significa que nunca vai jogar num 4-3-3. Eu imagino que em alguns jogos, ou precisando mais do resultado, o Rodrigo seja essa primeira peça a ser colocada no time para tentar gerar mais jogadas de ataque. Me diz aí o que você acha, conta com seu comentário aqui no vídeo de como você acha que pode ser esse funcionamento. Se inscreve no canal, dá um like, essa animação me deu um trabalhinho legal, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos num próximo vídeo.